E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 3 materinhas para você ficar bem informado e vai ser bem curto, tá? Até porque não tem muita coisa também para ficar comentando. Primeira matéria será o quê? O governo japonês está sinalizando aumento de impostos. Como eu havia já dado spoiler no vídeo passado, tá? Eu vou trazer nesse aqui como matéria principal. Segunda matéria. O Eda é um grande especulador. O presidente do Banco do Japão, ele é um puta de um grande especulador. Ele veio a público, tá? Hoje, falou, mas não disse nada. Então o que que é? Pura especulação. Então você vê que o cara, ele está movendo a economia do Japão, entre aspas, a parte financeira, com base na especulação. E ganha, como é que se fala? Ganha investidor, perde investidor. Ganha investidor, perde investidor. Com especulação. Porque falar que ele está fazendo movimentos, ele não está, ele só está especulando. Tá? E terceira e última matéria. A Microsoft vai abrir, vai abrir, né, já abriu, quer dizer, hoje, né, a primeira base de pesquisa em Tóquio. Só que ele vai abrir a base de pesquisa dela em conjunto com empresas de robótica. Então, você quer ganhar dinheiro aqui no Japão, investindo aqui no Japão, olha aí, grandes oportunidades. Tá, mas vamos às matérias aqui primeiro. Vamos aqui para a parte da matéria principal, que seria o aumento de impostos. No que diz respeito ao momento do início de aumento de impostos para garantir o financiamento dos custos de defesa, no caso os foguetinhos do Kishida lá quando ele comprou. Quando ele comprou os foguetes, ele já havia sinalizado que ele iria aumentar os impostos aqui no Japão, levando em conta essa parte de defesa. Mas aí caíram matando em cima do cara, aí o cara recuou. Só que agora voltou de novo. Tá? Vamos lá. Para garantir os custos da defesa, e o presidente da investigação fiscal do partido do Ishiba, que é o Partido Liberal Democrata, Miyazawa, expressou seu desejo de chegar a uma conclusão durante a discussão sobre a reforma fiscal para o próximo ano, que terá lugar agora no fim do ano, e também anunciou que gostaria de chegar a uma conclusão com o Partido Democrático do Japão. Ele também apontou necessidade de consultas. Só um minuto, deixa eu só molhar a garganta. Um nome que vai ficar muito em evidência nos próximos anos é o Partido Democrático do Japão. Tá? Ele não é o partido do poder, ele é uma oposição, mas como ele tem a maioria da bancada agora, praticamente o partido governista vai ter que se submeter a ele para poder apoiar alguma coisa. Então você vê que agora o Partido Democrático do Japão ficará muito em evidência. Você vai escutar muito daqui para frente nas matérias sobre política. Em preparação para a reforma tributária do próximo ano, o Comitê de Pesquisa do Sistema Tributário do Partido Liberal Democrata realizou uma reunião, tá, com executivos, incluindo Miyazawa, o presidente do sistema tributário Moriyama, e o secretário-geral, aí o caso Goto, e ex-ministro responsável pela revitalização econômica. Foram trocadas opiniões sobre os assuntos além da reforma tributária defendida pelo Partido Democrático do Japão, como a revisão da chamada barreira da renda anual de 1.030.000 ienes. Eu já vi gente falando que é 1.003.000. Não, não é 1.003.000, é 1.030.000. Tá? Pelo amor de Deus, vamos noticiar esse troço certo. Então, só tome cuidado, tá? Gosto que eles vão aumentar essa, como é que se fala assim, essa barreira, tá? Por que eles falam barreira? Porque é aquela velha história que eu já expliquei em outros vídeos. Existe um limite para a pessoa não ser tributada, tá, no imposto de renda aqui no Japão. E não ter que ficar, como é que fala assim, pagando Shakai-Hoken e etc. Então, se ela não ultrapassar aquele valor, ela não vai ter que pagar Shakai-Hoken, não vai ter que pagar imposto de renda. Então, por isso que eles falam que essa barreira anual de renda. Então, existem vários valores. O mais baixo agora é esse de 1.030.000 ienes. Porque se a pessoa ultrapassar aí, ela vai ter que gastar, vai ter que pagar mais impostos. E muita gente faz só complemento de renda, beirando nisso e para. Por isso que eles falam barreira, porque não ultrapassa esse valor. E nisso
fica com menos pessoas no mercado de trabalho. Porque as pessoas poderiam ultrapassar essa barreira e continuar trabalhando. Aí nisso diminuiria, tá? Entre aspas, o número de escassez de mão de obra. Você vê que passa ano, sai ano, é sempre a ideia da escassez de mão de obra. Né? Porque o próprio governo caça esse tipo de coisa para ele. Só que como é que se fala? Promessa de campanha. A oposição no Japão fez uma série de promessas de campanha e uma delas era tirar ou aumentar essas barreiras de renda para as pessoas poderem continuar trabalhando e pagando menos impostos. Só que o governo já está reclamando, não, se você tirar isso nós vamos perder dinheiro. Então, para essa diferença de perda de dinheiro, eles vão fazer o quê? Aumentar os impostos, que eu já havia falado que ia acontecer antes. Da mesma forma que eu avisei no vídeo passado, né, que eu falei assim, ó, o governo japonês está sinalizando e eu estou trazendo nesse vídeo aqui. Só que antes, o governo já estava sinalizando bem antes, só que eram sinais bem mais sutis que isso ia acontecer. E eu já estava vindo aqui no canal alertando, ó, vai aumentar os impostos. O governo vai perder por um lado, ele não vai querer perder, então ele vai ter que aumentar os impostos do outro. Então depois quando voltar a coisa normal, vai ser 2 impostos numa pancada só. Então vai ter que tomar cuidado pra caramba. Tá? Então se você não tem muitos ganhos de rendimento, você vai ter que fazer alguma coisa. Porque senão a coisa vai ficar feia. Tá? Olha só. Relativamente no momento do início do aumento de impostos, você vê que toda vez que fala desse aumento, eles falam impostos. Então é plural. Será mais de um imposto que terá aumentos. Tá? Então tome cuidado. Relativamente ao momento do início de um aumento de impostos, para garantir o financiamento das despesas com defesa, os participantes comentaram: dado que o Trump foi empossado como presidente dos Estados Unidos, é necessário tomar medidas sólidas para angariar fundos para os gastos de defesa. Então, já deu para você sacar. Ó, dado que o senhor Trump, no caso o Trump, foi empossado como presidente dos Estados Unidos, é necessário tomar medidas sólidas para angariar fundos para os gastos com defesa. Angariar, que quer? Ganhar. Só que para isso ele vai ter que fazer o quê? Aumentar os impostos. Ou aumentar a arrecadação dos impostos. Só que como o governo japonês ele não está disposto a criar novos postos de emprego, porque o Trump já falou, quer vender carro aqui no Japão, abra uma fábrica aqui no Japão. Aqui nos Estados Unidos, quer vender carro nos Estados Unidos, abra uma fábrica nos Estados Unidos. Isso vai aumentar novos empregos, etc. Então nisso, o Trump está sendo nacionalista, ele está sendo muito inteligente? Sim, nesse ponto sim. O Japão deveria ter feito a mesma coisa? Deveria. Mas o fez? Não. Muito pelo contrário. Então você vê que, em vez dele aumentar, como é que fala assim, os postos de trabalho aqui no Japão, não, ele faz o contrário. Ele quer que todo mundo saia e aqueles que ficarem vão pagar altos impostos. É inteligente? Não, não é. Por que eu falo que eles querem que as pessoas saiam? Porque algumas empresas estrangeiras, eles querem comprar terrenos no Japão para montar seus negócios, etc. Só que o governo fala assim, não, determinados locais nós não podemos vender o terreno para aquela empresa, porque é considerar aquela região ali é considerado sensível da defesa nacional. Então isso aqui não pode ser vendido para empresas internacionais. Então ele não deixa as empresas internacionais comprarem determinados locais, comprar terreno aqui no Japão. Então já viu que o troço é tenso pra caramba, tá? Então você vê que o próprio governo japonês ele pode a entrada de estrangeiros, de empresas estrangeiras para montarem negócios aqui no Japão. Só que ele quer arrecadação e quer geração de emprego. Como é que ele consegue fazer isso? Não faz. O Japão chegou num ponto da industrialização que ele não tem mais para onde expandir. Se ele não tiver ajuda de estrangeiros, ele não cresce. Só que ele pode a entrada de estrangeiros. Então você já sabe o que vai dar, né? Nada. Vai ser um grande nada, aquilo que eu já falei em outros vídeos. Se você planta um grande nada, você vai colher o quê? Um grande nada. Por isso que nós não podemos esperar grandes resultados fazendo sempre a mesma coisa.
Quer mudar alguma coisa na sua vida? Mude a forma que você está lidando com a sua vida. Simples. Aí você vai ter resultados diferentes. Se você faz sempre a mesma coisa, você sempre terá resultados iguais. Igual aquelas pessoas, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Mas o que você faz para as pessoas te amarem? Você dá um sorriso para as pessoas? Você tenta cativar as pessoas? Se você não faz nada disso, mas quer que as pessoas te amem, meu, fica complicado, né? Posteriormente, Miyazawa disse aos repórteres: de acordo com a lei, medidas como aumento de impostos devem ser implementadas em etapas ao longo de vários anos. E logo uma conclusão final vai ser alcançada na reforma tributária do próximo ano. Precisa falar mais alguma coisa? Só que eu já poderia parar a matéria. Né? Ele também ressaltou: isso é algo que nós precisamos discutir com o Partido Democrático, não é? Porque se não tiver a mãozinha do Partido Democrático ali, eles não vão conseguir aprovar nada. Tá? Então, né? E para finalizar aqui, o secretário-geral do Partido Democrático do Povo disse numa reunião de conferência de imprensa: você é livre para falar sobre os aumentos de impostos de defesa através de várias táticas, mas deve considerar se os aumentos de impostos enquanto olho para os impostos como um todo. Estamos atualmente discutindo as medidas econômicas e a parede de renda de 1.030.000 ienes. Né? E é melhor não mudar a questão envolvendo vários impostos. Então você vê que o próprio Partido Democrático está falando aumento de como é que se fala? A ideia do aumento de impostos para vários impostos. Só que enquanto você não discutir a barreira dos 1.030.000 ienes, não tem conversa. Mas você já viu que eles estão falando de vários impostos. Então se prepare que vários impostos vão subir no Japão. Então se você não tiver um ganho de renda ou tiver ganhando bem e começar a fazer alguns aportes ou alguma coisa para sua vida e ficar vivendo no piloto automático, isso vai te devorar vivo. Tá? Então só tome cuidado. Então vamos pular a matéria aqui. O especulador Ueda, que é o presidente do BOJ. Tá? Eu já vi cara especulador, mas igual esse daqui tá para nascer. Por que eu falo esse tipo de coisa? Ele não faz nada. Ele só viaja, dá uma palestra aqui, fala um negócio ali, mas falar que ele está fazendo alguma coisa pela economia mesmo, não está fazendo nada. Pensa num cara que está ganhando uma grana sem fazer esforço, esse Ueda. Tá? Olha só, o Banco do Japão continuará a aumentar a taxa básica dos juros a nível atual de cerca de 0,25%, se a economia e os preços se moverem de acordo com as expectativas, disse Ueda hoje, segunda-feira. Tá. Você viu que o Japão já, como é que se fala assim, tá tendo altas inflações. Era o que o Japão queria e o BOJ queria. Mas você vê que ao longo desse tempo todo, com todas essas inflações, o Ueda não fez nada. Então vai esperar alguma coisa dele? Agora não vai. A única coisa que nós já sabemos, que se tiver um próximo aumento de juros, vai ser na casa de 0,25 de novo. Como ele falou ali. Seus comentários foram feitos em meio a especulações de que o Banco do Japão, no caso o BOJ, pode aumentar as taxas de juros já em dezembro. Eu havia especulado sobre isso também. Tá? Nesse caso foi especulação minha, que eu havia falado entre outubro e dezembro. Tá? Quem acompanha o vídeo há mais tempo deve se lembrar que eu já havia feito essas previsões. Pode ser que aumente? Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Porque o Ueda ele é muito especulador nesse ponto. Espero que ele faça alguma coisa, que ele esteja especulando agora, para ele realmente fazer alguma coisa. Primeiro porque eu não saio como mentiroso, tá? Por não ter errado a previsão, mas brincadeiras à parte. Para ele realmente tentar dar uma segurada. Que você vê que teve um dia que o dólar já chegou a 156. Então para bater 160 de novo, pouco custa.
Então, grande provavelmente, esse jogo de especulação que ele está fazendo pode ser que para tentar barrar, para não chegar a 160 de novo, só na base da especulação. Mas se o negócio beirar os 160, pode ser que aí ele intervenha de novo e dá aquela despencada. Como deu da última vez que ele fez a intervenção, que caiu para 140. Mas aí você vê que o próprio vice-presidente do BOJ vai lá e começa a falar um monte de abobrinha que destrói todo o argumento do BOJ. Aí volta a subir de novo. Então você vê que eles mesmos fazem os negócios para eles segurarem, eles mesmos se sabotam. O troço é meio complicado. Tá? Não sei como é que eles não demitiram o vice-presidente do BOJ ainda. Mas vamos lá, continuando aqui. Seus comentários foram feitos a meio a especulações de que o Banco Central pode aumentar as taxas de juros já em dezembro, enquanto ele disse que o BOJ tomará decisões políticas em cada reunião com base na sua última avaliação e perspectiva para as atividades econômicas e de preços. Tá. Aí eu quero ver por que eu falo esse tipo de coisa. Porque com o Trump taxando o Japão do jeito que está, que ele já prometeu, a inflação aqui no Japão vai subir a passos galopantes. Eu quero ver se ele não vai fazer nada, se ele vai continuar só especulando. Mas, vamos lá. Acredito que ajustar gradualmente o grau de acomodação de acordo com a melhora das atividades econômicas e dos preços apoiará o crescimento econômico de longo prazo e contribuirá para atingir a meta de estabilidade de preços de forma sustentável e estável. Disse ele na reunião de líderes empresariais na cidade de Nagoya, no centro do Japão, hoje. Tá? Por isso que eu já estou trazendo isso para vocês. Só que, se você levar em conta que os Estados Unidos tem taxas de juros altas, só que a dívida dos Estados Unidos, só nessa parte já passa de 1 trilhão. E aí? Japão está com dinheiro para fazer essa dívida de 1 trilhão? Nem de longe. Tá? Então, ele tem que ficar muito esperto. Por isso que você vê que ele especula, mas ele não faz nada. Sobre o próximo aumento das taxas, o Ueda disse que o banco também precisa monitorar cuidadosamente as economias dos Estados Unidos e outros países. Então, por isso que eu falei que ele é um grande especulador. Que ele fala e não diz nada. Ele parece o Kishida. O Kishida, quando ele ia lá dar as coletivas de imprensa, ele falava e não dizia nada. Era tenso. O BOJ encerrou sua política de taxa negativa em março, com o primeiro aumento na taxa em 17 anos, seguido por outro aumento em julho. Ele manteve sua taxa de política inalterada nas reuniões de setembro e outubro. Mas até outubro eles não iriam fazer nada mesmo, por causa das, como é que se fala assim, das eleições presidenciais americanas. Aí agora é que eles vão ver que o bicho vai pegar pro lado do Trump, eles vão esperar as primeiras jogadas para fazer alguma coisa. Por isso que talvez ele não suba nada em dezembro. Tá? Pode ser que haja, sim, porque no Brasil também vai ter a última reunião do Banco Central e grande provavelmente, tá, já estão especulando que pode ser que a taxa Selic suba para 12%. Se subir para 12%, sinal que a coisa está muito feia. Só que isso é o fim do túnel? Não. Tem mais para cair ainda. Tá? Porque de acordo com economistas, se fosse para o Brasil igualar a inflação em relação aos gastos do governo, a taxa teria que chegar a 15%, mais ou menos. Então, você vê que nós estamos bem abaixo. Então você vê que o governo Lula ele está gastando muito para chegar a Selic a 15%, é tenso. Só que é aquela velha história, em momento de caos, para quem é investidor, está dando risada até aqui. Por isso que eles falam, tem que taxar os ricos, tem que taxar isso, tem que taxar aquilo. Porque é nesse momento de caos que o governo brasileiro está fazendo merda, desculpa, não tem outra palavra para fazer, está fazendo merda, que os investidores ganham grana. Então quem é investidor nesse momento está feliz até aqui, dando risada. Mas, japonês, por que eles estão dando risada, feliz, com um momento de desgraça alheia? Eu não gosto de usar essa palavra, mas não tem outra palavra para definir. Porque é aquela velha história.
O Banco Central brasileiro ele vai ter que aumentar a taxa Selic. Quanto mais alta a taxa Selic for, maior os prêmios do Tesouro Direto. Porque tem aquele problema da taxa de risco, do prêmio de risco, desculpa, do prêmio de risco. Então, quanto maior o risco do país, como é que se diz, mais pagamento de taxas de bônus ele vai ter que dar para poder compensar aquele risco, para atrair mais investidores. Então, os prêmios do Tesouro Direto, da Selic, estão subindo cada vez mais. Então, aí, com isso, entra aquela ideia. Ah, japonês, então é perigoso perder dinheiro com Tesouro Direto? Se você comparar de um para o outro, sim. Mas na realidade, não. Tá? Por que disso? Se o contrato do Tesouro Direto que você fez está ultrapassando os valores da inflação, você não está perdendo. Só que se você você fez um contrato, por exemplo, taxa Selic a 6,8, eu fiz. Se sair agora uma taxa Selic a 7,0, essa diferença de 6,8 a 7,0 dá essa diferença aqui. Então, se eu comparar com a Selic de 7,0, eu vou estar perdendo. Porque eu fiz uma de 6,8. Mas se a 6,8 estiver ultrapassando o valor da inflação, eu estou bonito. Eu ainda não estou perdendo. Então eu estou perdendo em relação a outro Tesouro Direto, mas não realmente é questão de inflação. Mas aí se a inflação passar, no caso desse contrato do Tesouro Direto, aí eu estou perdendo. Por isso que a renda fixa, ela é meio complicada nesse ponto. Tá? Porque se você não fizer nada, você vai perder dinheiro em vez de você ganhar dinheiro em relação à inflação. E todos os investimentos, coloque isso na sua cabeça, todos os investimentos que você fizer para ganho, ele tem que ser acima da inflação, para você ter ganho. Não adianta você fazer investimento abaixo da inflação que você não vai ganhar. Quem vai ganhar o quê? São os banqueiros. Você não. Por isso que aquela ideia que o governo, vamos taxar os ricos, que não sei o que, não tem nada a ver. Tá? O governo que tem que parar de fazer burrada. Não é questão do taxar o rico, não tem nada a ver esse tipo de coisa. Então tem que se tomar cuidado, sim, pra caramba. Tá? Por isso que agora no Brasil está um momento muito bom para fazer investimento de renda fixa, principalmente Tesouro Direto. Tá? Então quem quer ganhar uma grana agora com segurança, invista no Tesouro Direto. Porque tem muitos rendimentos agora do Tesouro Direto que ele paga muito mais que a renda variável. E eu amo muito a renda variável. Tá? Mas ele está pagando muito mais que a renda variável em determinados segmentos. Principalmente esse do Tesouro Direto 6,8, ele vai estar pagando, que no mínimo a taxa da inflação ali, quando estava no 6,8 estava em 5%, mais 6,8%. Então ele está pagando mais de 11% ali. E esse novo Tesouro Direto, que já estão falando de 7%, vai pagar muito mais ainda. Então, como é que se fala? Quer ganhar um dinheiro sossegado? Agora é a hora, dependendo. Só que eu gosto muito da renda fixa, por quê? Da renda variável. Porque a renda variável, dependendo da forma que você fizer sua carteira, ele vai te dar rendimentos todos os meses. Como eu venho mostrando aqui no canal. A carteira que eu abri aqui para o canal para poder mostrar para vocês. Tanto que eu vou mostrar essa carteira até dezembro só. Então todos os meses eu ganho. Diferentemente da renda variável, que eu não posso mexer por causa do imposto de renda. Então eu tenho que deixar até o final, como é que se diz, para poder fazer o resgate, para poder pagar menos imposto de renda. Então você vê que no Brasil, entre aspas, existe tributação sobre o rendimento. Ele existe. Por mais que falam assim, não existe tributação sobre rendimento, tem. Você vê que no Tesouro Direto você paga imposto de renda. E aí? Tá? Então tem muita coisa que as pessoas falam que, como é que fala assim, é doideira. Então se o Brasil inventar um novo, como é que se fala, tributação para rendimento, ele vai estar bitributando o mesmo rendimento. Olha que doideira. Então realmente nós temos que tomar muito cuidado, tá? Que está acontecendo. Mas então é dica de investimento. Tá?
Quer investir bacana? Meu, Tesouro Direto agora, tá? Do 6,8 para cima, meu, tá, ó, chuchu beleza, tá? Falei igual o velho agora, que chuchu beleza é coisa dos velhos, né? Você vê que eu não sou novinho, mas vamos lá. Então, passando para a última matéria aqui. Isso aqui é oportunidade, tá? Só que isso aqui é oportunidade para quem faz investimento aqui no Japão. Eu estou trazendo isso aqui como forma de oportunidade. Hoje, tá? A gigante americana de TI, Microsoft, inaugurou sua primeira base de pesquisa no Japão, em Tóquio. Tá? A política foi avançar as pesquisas de desenvolvimento de inteligência artificial e robôs para que possam utilizar tarefas complexas. Olha aí. A Microsoft estabeleceu sua base de pesquisa em todo o mundo para promover a pesquisa e desenvolvimento em áreas como inteligência artificial e abriu sua primeira base aqui no Japão, tá? Hoje em Tóquio. O Centro de Pesquisas planeja, né? Até redundante escrever um troço desse, né? O Centro de Pesquisa planeja pesquisar, né? E desenvolver tecnologias e sistemas que combinem os pontos fortes do Japão em tecnologia de robótica e inteligência artificial para lidar com os movimentos e tarefas mais complexas. Então, pelo que está dito aqui, já o Microsoft ele vai abrir ou já tem parcerias com empresas de robótica aqui no Japão. Então, quem quiser ganhar uma grana investindo no mercado aqui no Japão, no mercado de ações, eu sugiro que faça uma pesquisa em que empresas a Microsoft está fechando parceria de robótica. Porque essas empresas de robótica aqui no Japão vão valorizar muito por causa desse tipo de coisa. Tá? E brincadeiras à parte, quem assistiu o Exterminador do Futuro deve se lembrar. Então, grande provavelmente, a Skynet vai ser gerada a partir de agora aqui no Japão. Olha aí. Brincadeiras à parte. À medida que o envelhecimento da população e a escassez de mão de obra se tornam um problema, você vê que eles sempre falam do raio da escassez de mão de obra. Não tem escassez de mão de obra. Está faltando bons pagadores. Canso de falar isso. Os caras não querem pagar nada. A miséria. Né? Querem pagar miséria para os trabalhadores, depois querem trabalhador. É difícil, né? E que a escassez de mão de obra se torna um problema, a empresa pretende utilizar tecnologia em ambientes industriais e médicos e planeja colaborar com os principais fabricantes nacionais e universidades. Então já estou te dando a dica aqui. Principais fabricantes nacionais e universidades. Mas eles não citaram o nome de empresas. Então eu não posso te dar nome de empresas. Por isso que eu sugiro para você. Quer ganhar uma grana fazendo investimentos em inteligência artificial e robótica aqui no Japão? Você já sabe. Primeiro caminho, Microsoft. O outro caminho, como é que se diz? É procurar essas empresas e investir nessas empresas no mercado de ações. Isso vai gerar uma grana? Vai, porque isso vai valorizar. De acordo com que as pesquisas forem avançando e forem mostrando sucesso, essas empresas vão ganhar valor de mercado. E é nisso que as ações, ó, chuque. Um outro, para quem gosta de game, igual no caso, a produtora que está fazendo o GTA 6. Quer ganhar uma grana de forma rápida? Começa a comprar, como é que se fala assim, as ações dessa empresa. Eu não vou dar o nome da empresa aqui, porque não estou ganhando para fazer o jabá dela. Mas quer ganhar uma grana? Começa a comprar ações dessa empresa. Porque na hora que ela anunciar o GTA 6, você pode ter certeza que as ações dela vai fazer isso aqui, ó, vup, lá pra cima. É lógico, depois vai dar todo aquele burburinho todo, depois das vendas. E se não tiver grandes bugs que impactam no lançamento, como aconteceu no Cyberpunk, as ações vão continuar subindo. Caso contrário, elas vão despencar. Mas aí é a hora que você vê que na hora que começou a subir, você já fica de olho. Se na hora que começou a apontar para cair, você vende. É aquela velha história para você ganhar dinheiro. Compra-se na baixa, vende-se na alta. É que muita gente faz o contrário. Compra na alta e vende na baixa. É burrice, por isso que perde dinheiro. Aí fala, o mercado de ações é perigoso. Mas por quê? Tem um efeito manada. Porque quando aparecem certas notícias na mídia, porque
o efeito manada aconteceu. Então foi todo mundo querer surfar na crista da onda ao mesmo tempo. Então o negócio já está lá em cima. Você tem que comprar antes. É nesse momento que eu estou te falando. Compre agora que está em baixa as ações dessa empresa que está fazendo GTA. Porque na hora que der o anúncio, ele vai chuque. E grande provavelmente os valores dessa empresa já devem estar subindo. Porque tá surgindo alguns, como é que fala assim, algumas mensagens na internet com imagens do jogo e está muito fabuloso. Tá, e eles falaram que não vão ter grandes aumentos no lançamento agora de valores, o que isso vai impactar em muito também para alcançar mais gente possível para comprar. Eu grande provavelmente devo comprar também para poder colocar lá no canal de games. Então já dá para você sacar que esse é uma grande barbada, dependendo. Você comprar ações dessa empresa para você poder ganhar um bom dinheiro. Outra dica de investimento que eu estou trazendo para você aqui. Tá? Isso vai levar um certo tempo? Vai levar um certo tempo. Porque as ações não vão valorizar assim, como é que fala assim? Depois que der o anúncio. Mas se você comprar perto do anúncio, aí você vai estar pegando um valor bem mais alto. Agora você tem que pegar agora que está o valor bem mais baixo. Né? Mas isso vai de cada um. Tá? Então vamos lá. Peter Lee, presidente da Microsoft Research, tá, disse: uma das principais razões para a abertura dessa instalação é a excelência no campo da robótica do Japão. Quando a inteligência artificial e a robótica são combinadas, um grande progresso pode ser feito para conduzir pesquisas de ponta no mundo todo. Estou fazendo isso, no caso, essa iniciativa, disse ele. As principais empresas americanas de TI continuam a expandir seus negócios, inclusive estabelecendo bases de pesquisa e desenvolvimento em centros de dados no Japão. Para quem não viu também, a Nvidia, tá, ela fechou e reforçou a parceria com a SoftBank, porque a SoftBank falou que iria investir na Nvidia nessa parte de inteligência artificial. Então você vê que empresas americanas estão vindo para o Japão. Tá? Você vê o grande problema de investir na Nvidia é que a Nvidia muito sobe e desce. Tá? Então ali, para você quem quer ganhar dinheiro com dividendos, não é bom. No caso, ganhar dividendo de yield ali, de forma como se fosse carteira de previdência, isso não é bom. Mas se você for fazer para a forma de trade, aí é bacana. Tá? Só que trade é aquela velha história. Você vai comprar, o dinheiro vai ficar parado ali. Por isso que eu não faço Bitcoin por causa disso. Bitcoin deu uma puta de uma valorizada agora. Mas até aquele tempo que deu essa grande valorizada, como é que você diz? Ele já sofreu para cima e parar, subiu para cima e para baixo. Eu investi algumas vezes, ganhei um pouquinho só, mas era muito pouco, que não justificava o tempo que ele ficou parado com o meu ganho. Então eu sempre larguei de mão, tanto que eu não invisto mais em criptomoeda. Tá? Eu vi que não faz sentido. Para quem quer sair, quem quer enriquecer, como é que se fala assim, sem perder de vista os seus investimentos, Bitcoin para mim não é legal, tá? Eu não gostei, tá? Bitcoin, que eu falo assim, criptomoeda não é legal para mim, tá? Mercado de ações, renda variável, assim, para mim é muito melhor, porque eu tenho um controle muito maior sobre, como é que fala assim, as chances de perda. Tá? Dá para você ter uma visão muito maior do que ficar só na mera especulação. Além que me entra dinheiro todos os meses, como quem acompanha o canal aqui viu, já vê, tá? E com isso eu consigo fazer novos aportes. Entrou dinheiro naquele mês, já faço um novo aporte naquele mês. Porque aí já entra para o próximo mês, já começa a ganhar. Tá? Então, nós temos que, como é que se fala assim, bancar um inteligente, quem quer ganhar dinheiro de forma, entre aspas, até relativamente rápido, porque isso aqui não é um processo rápido, tá? Ele demora, mas porque vai depender da forma que você fizer os seus aportes, no caso assim, os seus investimentos, mais os reinvestimentos que você ganha de juros. Então você tem que ter todo um trabalho por trás ali também. Mas dá para ganhar uma grana? Dá para ganhar. Tá? Quem viu o último vídeo com a carteira que eu mostrei, ele viu o tanto que já está rendendo. Né? Então isso vale a pena? Pô, pra caramba. Porque em tempos de crise, as empresas vão trabalhar para você. Mesmo se você ficar desempregado, se você tiver uma carteira previdenciária que te entre dinheiro todo mês,
Você não precisa esquentar a cabeça. Dependendo da forma de investimentos, tá? De acordo com estudos, dependendo da forma que a pessoa aportar ali, com 7, 8, 9 anos, a pessoa já chega a alcançar um patamar de aposentadoria. Se ela quiser aposentar ali naquele patamar, ela consegue. Com 8, 9, 10 anos de aportes. Se você levar em conta 8, 9, 10 anos, não é um tempo relativamente longo, se você levar em conta que a carteira previdenciária do Brasil, você tem que estar pagando lá 30, 35 anos. Olha a diferença. Então é questão de, como é que fala assim, parar para pensar. Tá? Se você quer ficar vivendo, pagando 30, 35 anos ali, no caso do governo brasileiro, aqui no Japão, como é que fala assim? Diz a lenda que com 10 anos você já tem direito. Tá? Olha a diferença também. Mas é claro que são valores são baixos, valores bem pífios. Tá? Mas ainda assim, você vai ter que continuar aportando. Mas se você fizer duas carteiras, você fazer essas do governo japonês ou governo brasileiro, mais essa da Previdência, você terá duas carteiras depois. Você vai ganhar duas vezes, não é uma coisa bem mais inteligente do que você ficar dependendo só do governo. Então tem que se tomar cuidado, tá? Tome cuidado daqui para frente com essa parte que você vê que estou te trazendo matérias sobre aumento de impostos, enquanto a partida já estou te trazendo oportunidades de investimentos. Aí vai de você querer enxergar, como é que se fala assim, esses sinais que eu estou te mostrando ou não. Tá? Porque tem gente que só vai enxergar, só vai ver essa matéria, vai ter aumento de imposto. Tá bom, larga para lá. Tem pessoas, não, aumento de imposto, o que eu posso fazer para poder melhorar minha renda, ou ter um ganho extra, ou como é que eu faço para poder investir, para ter um ganho a mais. Tá? Porque nós temos que parar para pensar nisso, porque o tempo está passando muito rápido e os aumentos você vê que não param no mundo inteiro. Então, se você não fizer alguma coisa, a inflação vai te comer com farinha. Aí, como é que fala assim? O tempo vai passando, o medicamento vai subindo, como eu já trouxe também matérias falando que vai ter revisão do preço dos medicamentos para o ano que vem aqui no Japão. Só que você vê que muita gente não recebeu aumento de salários. Então tem que tomar cuidado, pô, pra caramba. Tá? E nisso, você já sabe, né? Tome realmente cuidado. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal, tá? E eu vou ficando por aqui e Maido.